Nessa semana, a gente lê de uma porção da Torá denominada Behar. Behar, em hebraico, quer dizer no monte. E se refere ao Monte Sinai, o lugar da entrega do nosso texto sagrado, da Torá. Mas a Torá, que foi entregue num monte, num lugar elevado, deve ter seus ideais, seus ensinamentos praticados aqui neste mundo. E essa porção da Torá dá algumas recomendações, como a gente deve proceder, como a gente deve agir, o cuidado, o zelo para com o mundo, para com a terra, para com nossas comunidades, para com as pessoas. E aqui está a Torá, para ser lida e ensinada. Pausa. Pensa onde você poderia estar há 30 anos atrás. Um exercício de imaginação para cada um, menos para o nosso Razan André. Porque há 30 anos atrás, ele começava a ensinar, a ler, a transmitir o texto da Torá. Há 30 anos atrás, pode ser que engane, né? Quando a gente fala 30 anos, parece muita coisa, mas engana bem. Começava a ensinar a Torá, a exercer as funções aqui na nossa bimada área. O tempo passa rápido quando ele é gostoso, quando ele é aproveitado. Então, nesse sentido, 30 anos que sejam sempre levados nessa congregação com a leveza do canto, da melodia e do ensinamento que nosso Razan André tem proporcionado. E agradecendo por esse momento, então, agora ele escuta, não canta, o agradecimento de Shehiano, que todos nós compartilhamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה Para que a gente também pense nesses 30 anos, isso foi um pouquinho depois do Bar Mitzvah, tá? Do próprio André, dando uma aliviada aqui. Segundo, falando em Bar Mitzvah, vamos lembrar em quantos Bar Mitzvahs, Bat Mitzvahs, casamentos, momentos tristes da nossa vida comunitária, da vida das pessoas, foram compartilhados com o canto, com a presença do nosso Razan André. Mazel Tov. Obrigado. E olha só, vai ter um videozinho pós-Shabbat, colocado nas nossas mídias, nos nossos meios de comunicação. Então, acabando o Shabbat, a gente vai poder se deliciar com alguma das cenas do André na nossa congregação, que foi preparada pelo Departamento de Comunicação sem que ele soubesse. Agora, nessa vida judaica que tem muita efervescência, antes de começar o Shabbat, me foi perguntado para a entrevista do programa da Fierge Comunidade na TV, sobre a relevância da comunidade unida. Os desafios são grandes
E uma das respostas inequívocas que a gente pode dar é dessa união de enfrentar o desafio para desbravar novos projetos e resgatar de modo renovado antigos ensinamentos. Então, com muita honra, com enorme privilégio, aqui são convidados os adultos, né, o grupo de adultos do LIES que participaram do projeto da Marcha da Vida. Então, por favor, todos aqui. Esse é bom. Esse é bom marketing. Começa. Com Deus. Laila Tov. Agradeço ao Rabino Sérgio, toda a Ari. Aproveito, parabenizo o nosso Razan André pelos seus 30 anos também. Agradeço o convite para participar desse Kabbalat Shabbat. Em nome de todos aqui, do grupo de adultos, uns mais adultos, outros menos adultos, do LIES, que participamos juntos da última edição da Marcha da Vida, que ocorreu no último dia 6 de maio, na Polônia. Para quem não conhece essa cerimônia, ela é organizada anualmente por uma organização internacional chamada March of the Living e busca homenagear os que sofreram os horrores do Holocausto, justamente no dia do Yom HaShoah, fazendo uma caminhada entre os campos de extermínio de Auschwitz e Birkenau. E o nome da Marcha da Vida é dado justamente em oposição às chamadas Marchas da Morte, organizadas pelos nazistas em direção aos campos de extermínio. O LIES, capitaneado pela nossa incrível e amada e homenageada Morá Anitta, manda anualmente, acho que há 17 anos, né, Morá? 17 anos, os seus alunos da segunda série do ensino médio, todo ano, para esse programa, uma semana na Polônia, uma semana em Israel, e é a culminância de todo o ciclo do estudo judaico da escola, desde o maternal vai até a segunda série do ensino médio. Eu imagino que muitos de vocês aqui já viram os alunos do LIES contando da experiência deles aqui na Sabimar, e quem já viu, certamente, pôde constatar quão profunda, valiosa e transformadora é essa experiência para as nossas crianças, para os nossos alunos. Infelizmente, por conta da guerra em Israel, esse ano eles não puderam ir, mas quis o destino que, justamente nesse ano que eles não puderam ir, e após mais de 4 anos de tentativas frustradas do nosso grupo, pandemia, vacina, invasão da Ucrânia, o LIES, capitaneado aí pela Moranita, conseguiu formar esse nosso grupo de pais e ex-alunos da escola para representar não só o LIES, mas toda a comunidade judaica brasileira, pois éramos a única delegação do Brasil entre os mais de 6.000 participantes de todas as partes do mundo nesse evento. E que emoção que todos nós aqui sentimos. Que dias de aprendizado, de vivências, de tristeza, mas também de alegria por estarmos juntos lá e vivos e retornando àqueles locais como judeus livres. Vários aqui compartilharam suas incríveis e tocantes histórias familiares de seus parentes que sobreviveram ao Holocausto, e essas histórias foram nos acompanhando pelos vários lugares da Polônia onde passávamos, tornando todos nós partes indissociáveis dessas histórias, daquelas famílias, e que, de alguma forma, tenho certeza, se tornaram também, naqueles momentos, nossas famílias. Percorremos os antigos bairros judaicos da Cracóvia, suas escolas e sinagogas, hoje, infelizmente, muitas transformadas em bares e restaurantes, onde se via, por exemplo, embaixo do local do Arona Kodesh, não com a Torá, mas do Arona Kodesh ainda preservado, um barril de chope. Outras mesas com pessoas fumando, encostadas em paredes com inscrições e rezas daquelas que um dia foram sinagogas.
vários sinais de um tempo que passou, onde a comunidade judaica da Polônia, em seu auge antes da Segunda Guerra, chegou a ter praticamente 1/3 da população total da Polônia, aproximadamente um pouco mais de 3 milhões de judeus poloneses, antes da guerra. Já em Varsóvia e Lodz, outras cidades que visitamos, revivemos os passos de nossos antepassados, parentes ou não, percorremos as ruas dos antigos guetos, os quais hoje, tal como na Cracóvia, a maioria dos lugares se resume a uma placa, a um monumento, a uma listagem com nomes que foram deportados, onde, inclusive, em buscas aleatórias que todos fazíamos lá naquelas listas, encontramos até mesmo nomes conhecidos de pessoas conhecidas aqui do Brasil. Visitamos os campos de extermínio de Auschwitz, Birkenau, Majdanek e o local também onde funcionou o campo de Treblinka. Em cada um deles, milhões de histórias e almas cruelmente assassinadas nos acompanhavam a cada passo, a cada explicação, a cada Shema Israel que cantávamos ao redor de seus fornos crematórios e dentro de suas câmaras de gás. Onde antes, dentro daquelas paredes, só havia morte e crueldade, onde somente eram escutados gritos de desespero, choros e um posterior perturbador silêncio, ao menos naqueles momentos, para nós, aquelas paredes ouviram as nossas vozes, como se disséssemos para aquelas milhões de almas e pessoas que passaram por ali: vocês não estão sozinhos. Vocês nunca estiveram sozinhos. Somos as vozes de um povo que se recusa a desistir, que se recusa a desaparecer. E, dado o difícil momento atual que passamos, um povo que se recusa a não ser mais ouvido. E o que levamos como grupo e como indivíduos dessa jornada? Sem ter a pretensão de falar do sentimento de cada um, acho que, ao menos, pensei de falar de um elemento que me pareceu comum a todos, uma palavra: ressignificar. Talvez ressignificar a nossa identidade judaica seja a palavra apropriada para descrever o resultado dessa nossa experiência. E isso, independente da linha religiosa judaica que cada um aqui segue ou pratica, mais ou menos observante em seu dia a dia familiar e comunitário. E tampouco que qualquer um aqui precisasse de qualquer tipo de resgate de suas tradições e origens. Não é isso. Ressignificar, porque apesar de todos já terem aprendido sobre o Holocausto, já tenham visto filmes e lido livros a respeito, e ter ouvido histórias de seus familiares, seus próprios familiares, estar lá e vivenciar presencialmente nos preencheu de tal forma como judeu, que todos os nossos valores e ideais judaicos parecem ter sido amarrados, entrelaçados uns aos outros por uma única corda, a famosa corrente eterna da vida judaica, que nos une como povo a milhares de gerações passadas e, certamente, a gerações futuras. E isso porque, nos vagões superlotados para Auschwitz, sem água e sem ventilação, nos barracões de Majdanek sem comida, ou nas câmaras de gás de Treblinka sem esperança, não existia esquerda ou direita, ortodoxo ou reformista, ricos ou pobres. A única seleção que existia era entre os que seriam exterminados naquele momento e os que seriam assassinados posteriormente. Portanto, nos dias atuais, onde infelizmente vemos o recrudescimento do antissemitismo, da banalização de comparações estapafúrdias e ignóbias, de pleitos bárbaros e pedidos discriminatórios contra o nosso povo, lançados contra nós, precisamos, mais do que nunca, de mãos dadas, como povo, sem exceção, gritar e gritar bem alto: 2024 não será igual a 1939. Gritar alto: never again, nunca mais. E, principalmente,
gritar muito mais alto. Am Israel Hai. Boa noite, Shabbat Shalom a todos. Estou baixinho. Erev Tov Lekulam, me cabe a honra de comemorar a Anitta, contar para vocês um pouquinho do meu sentimento de ter tido o zhut, o direito, a honra de caminhar junto com esse grupo lindo. Andrezinho, você hoje completa 30 anos, eu 52. Eu fui sua morá e você adorava fazer o kiddush. Já. Eu fui morar de muitos deles e agora eu fui morar de todos eles. E eu quero dizer para vocês que a Marcha da Vida entrou na minha vida em 2007, quando o presidente do diretório, José Carlos Balaciano, Zichrono Livrachá, me chamou na sala dele e disse: você tem uma tarefa, desenvolver o projeto Marcha da Vida do Liesen. Isso foi em 2007. E eu jamais imaginei que eu conseguiria levar 59 jovens pela primeira vez por uma viagem tão ousada de 2 países, e não preciso dizer para vocês as aventuras que eu já passei ao longo dos anos, muito bem acompanhada por esses jovens. E aí surgiu um sonho na cabeça do Ronaldo e na minha. Nós fomos sócios o tempo todo. E durante 4 anos, esse sonho ficou adormecido. Ele acordava, ele dormia. O mundo não estava permitindo que nós realizássemos o nosso sonho. Foi um fato histórico. O primeiro grupo de pais do Brasil. 48 lindos jovens. Comigo, 48 comigo. Lindos jovens, claro. Juntos, em todos esses momentos que o Ronaldo descreveu, com uma união, nós éramos uma corrente que não se quebrava. E o Zé Carlos, eu tenho muito carinho por ele, aonde quer que ele esteja, ele deve estar muito orgulhoso de onde nós chegamos, porque são 17 anos cumprindo essa, para mim, parece que foi uma ordenança divina, de levar meus alunos e meus pais de alunos a conhecer o que aconteceu para o nosso povo, olhar isso de perto e tentar entender sem conseguir. E esse ano, especialmente, nós tivemos muitas discussões importantes nas viagens no ônibus, em que a gente vê um mundo onde o antissemitismo cresce e que nós não podemos permitir. E nós temos que nos unir e nós temos que agir. Quando o Ronaldo falou em renovar, nós temos que pensar na renovação de toda a estrutura da nossa comunidade, sim, para podermos conviver com os desafios de 2024, que, diferentes dos de 1939, são igualmente desafios. Desafios estes que estão machucando os nossos corações, as nossas mentes. Muitos de nós já não querem ouvir notícia. No início, a gente só queria ouvir notícia. Agora, as notícias nos machucam e nós pensamos em como
como agir e reagir. E, com certeza, de nós sairão soluções, de todo o povo judeu. Eu quero agradecer à Ari essa oportunidade linda, inesquecível, de contar para vocês que nós tivemos a homenagem esse ano na marcha de sermos o primeiro grupo que marchou depois dos sobreviventes. Veio o grupo do Brasil. Vocês podem imaginar como isso nos tocou? Caminhar de Auschwitz a Birkenau, depois de termos visitado tudo que Auschwitz tinha para nos contar, assistirmos à cerimônia, nos vermos e nos fazermos presentes ali. Eu tenho certeza, olhando para cada um desses muitos olhinhos que estão me olhando, que ficou para nós como algo jamais poderemos esquecer. Isso ficou nas nossas veias. Tudo que a gente desenvolveu e conversou junto e brincou também, porque a gente cuidava disso, porque não podia ser só uma coisa pesada e sombria. A gente tinha que manter um equilíbrio. Então, eu quero dizer para vocês que eu me orgulho muito de ter estado com vocês. Eu amo muito vocês. Eu amo muito o Liesen, desculpa, é a minha escola. Eu amo muito o que eu faço. E eu tenho certeza que esse meu bom humor e a energia que vocês queriam saber o que eu tomava no café da manhã vem desse amor. Agora eu tenho certeza dessa alegria de acordar de manhã e saber que eu estou indo fazer o que Deus me destinou. E eu sou muito feliz com isso, por isso eu falo todo dia, Modea ani lefanecha melechai vekayam, e ensino para os meus alunos também. Muito obrigada. Shabbat Shalom. Eu tenho um jeito, junto com eles, de tirar o mastro, e eu falei, vamos levar para o Brasil. O casal Lerner me ajudou, fizeram esse quadro, e isso vai ficar na minha sala como um marco histórico da nossa escola. Tá? Obrigada. E felicidades, que eu já notei que você é um Ben Mitzvah. Então, agradecidos e tocados, emocionados, nos colocamos em pé para a oração Barihu, a página 16.